Iniciamos agora a semana de arte de Natal, né, com peças natalinas para que vocês possam aí se inspirar. E vamos hoje fazer garrafa, gente. Sei que vocês gostam de garrafa, também gosto bastante. E a nossa representação de hoje é uma garrafa decorativa, mas aí você pode estar utilizando a mesma técnica, utilizando o verniz também para deixar ela lavável, né, colocar água na geladeira, deixar o seu Natal, a sua ceia mais bonita. Olha só, então vamos começar aqui. Aqui eu tenho uma garrafa, deixei até o fundinho aqui, que geralmente eu coloco um feltro, né? Como é uma garrafa decorativa, então geralmente eu ponho um feltro aqui para não arranhar o móvel, né? Se você for fazer aí para uma garrafa lavável, né? Por exemplo, passar o vinho em geral e usar como água, aí você pode também estar pintando toda essa parte aqui, tá? Então essas daqui é aquelas garrafas quadradas de suco de uva, que vocês conhecem bastante, né? Foi o que eu fiz. Primeiro passo, gente, quando você pega essas garrafas, você vai passar álcool, deixar muito limpa, higienizar, deixar a peça bem limpinha para fazer a aderência melhor do, dos produtos, tá? Passei uma demão, eu não utilizei primer, gente. Aquele primer lá, branco, que você usa no vidro metal, eu não utilizei aqui, eu utilizei para fazer a aderência melhor da tinta na garrafa, esse produto aqui, ó. Olha só. Verniz jateado incolor, eu utilizei esse daqui, ó, tá? Da Glitter, da Gliart, mas aí existe também outros jateados de outras marcas, eu utilizei esse aqui. Alex, posso utilizar o primer tradicional branco? Pode também, tá, gente? Como eu tô em falta aqui, eu utilizo sempre o jateado, ele me dá uma ótima aderência nas peças de vidro para fazer a aplicação de pintura, caso você não tenha o primer, tá bom? Então passei uma demão, esperei secar muito bem, passei mais outra demão do verniz jateado. E aí para fazer essa pintura aqui, não sei se está dando para vocês verem, é uma pintura que está bem manchada. Eu utilizei duas tintas. A minha tinta branco PVA e a minha tinta metálica dourado solar. Essas duas cores aqui, ó. Como foi que eu fiz? Aqui no canal já tem vídeo onde eu ensino a fazer aquela mescla de pintura. Ou seja, eu coloco no pratinho as duas tintas e vou com o pincel, né, mesclando. E para tirar as marcas do pincel, eu passo um rolinho de espuma, tá? Tirei todo, apenas uma demão. Vai ficar manchado? Vai, porque assim esse é o efeito que eu vou querer. Se você quiser, você pode esperar secar e dar mais uma, duas demãos. Ou se você quiser um preenchimento, tá tranquilo, tá? Feito isso, secou. Aí aqui nessa parte aqui, para fazer esse efeito, vocês estão vendo que é tipo um vermelho meio que metalizado. Eu utilizei também duas cores. Essa daqui, ó, utilizei uma tinta PVA na cor vermelho vivo e a minha tinta Betume Color também dourado solar, tá? Como foi que eu fiz? A mesma coisa, gente. Eu peguei um pincel, ó, pincel de cerda. Eu utilizo muito esse daqui da Princesa Castelo, que é parceira do canal, número 20. Então peguei nas duas tintas e vim mesclando aqui. E para tirar as marcas, como vocês falam, eu passei não um rolinho de espuma liso. Eu utilizei essa espuminha aqui, ó, ela é toda crespa. Já existe até no mercado espuma assim, dessa daqui, ó, sendo crespa. E aí eu fui, assim que eu fiz a mescla, eu vim batendo para ele ficar meio que uma leve textura aqui, ó, tá? Também apenas uma única demão, ele cobre super bem. E aí, como eu gosto de fazer esses escorridinhos aqui, ó, para trabalhar com arabesco. Alex, posso fazer reto? Pode colocar uma fita crepe aqui e fazer a pintura tranquilo, vai dar super certo também, tá bom? A minha tampa, o que foi que eu fiz? A tampa de metal, eu passei também o verniz jateado, duas demãos, esperei secar bem e passei duas demãos da minha tinta metálica dourado solar, tá? Na tampa, para ficar bem assim, preenchido, tá? E agora eu vou explicar para vocês como foi que eu fiz a preparação do papel para a gente utilizar aqui na nossa garrafa. Gente, o papel que eu vou estar utilizando é esse papel aqui, o papel decopagem da OPA, parceira do canal. Deixa eu mostrar para vocês esse daqui, ó, de guirlanda. A referência dele é guirlanda do código OPA 2541. Esse daqui, ó, olha que lindo, gente, essa guirlanda maravilhosa. Tem também essas outras figuras menores aqui, ó, na extremidade do papel. Então, se você tem um aproveitamento muito bom desse produto. O que foi que eu fiz? Eu já tenho aqui algumas flores recortadas que eu tirei daqui do papel. Recortei. Mas antes eu vou explicar para vocês como eu fiz a preparação desse produto aqui para tirar um pouco da transparência dele. Gente,
O papel, ele é um papel, você já conhece, eu já trabalho muito tempo aqui com esse produto. Ele é um papel assim bem fininho, ele é bem semelhante ao guardanapo, mas parece muito com um papel de seda decorado estampado. Como ele tem uma certa transparência, e eu queria, de certa forma, fazer algumas sobreposições nessas cores aqui, ó, que é uma cor mais intensa e forte, com uma cor mais suave. Então, se eu recortasse e deixasse ele praticamente sem fazer essa preparação, ele iria aparecer com o destaque da emenda da transparência do produto. O que foi que eu fiz? Eu peguei o papel, recortei, ou fiz aquele contorno bem aleatório, passei uma demão desse produto aqui, ó, goma laca incolor, tá? Ah, Alex, pode ser indiana. Gente, a indiana não, porque a indiana ela tem uma coloração amarelada. Não sei que sua peça seja uma peça meio vintage, antiga, mas eu prefiro a incolor. Acho que o poder de preparação dela é melhor do que a indiana, tá? Pega um pincel, uso o pincel de cabo amarelo, passei a goma laca do lado da figura, num plástico, né? Depois eu coloquei tipo no varalzinho para secar. Quando seca, o papel ele fica um pouco mais meio plastificado, ele fica mais resistente. Aí eu fiz o contorno bem certinho da figura. E aqui atrás eu vim com um rolinho e passei uma demão da minha tinta PVA branca. Aqui, já para dar um realce na cor, tá? Passei com um rolinho aqui, esperei secar apenas uma demão. Ou se você for passar, dependendo da marca da sua tinta, fica muito transparente, você pode dar até 2 demãos, tá? E foi assim que eu fiz a preparação desse papel aqui. É tanto que quando você faz a preparação dele, ele fica um pouco mais rígido. Então eu costumo fazer a colagem dele com cola branca extra, tá? Tem gente que faz com a multicolagem gel. Eu prefiro a cola branca porque o papel ele já vai ficar um pouco mais encorpado, um pouco mais a gramatura maior. Então eu prefiro uma cola extra para fazer a colagem dele, tá? E foi assim que eu fiz com essas outras figuras. Agora vamos fazer a preparação do papel, né, a colagem, fazer a decoração da minha garrafa, tá? Vou utilizar aqui, ó, cola branca extra. Vou passar aqui atrás da figura. Não precisa ser aquele excesso de cola muito exagerado não, tá, gente? Uma camada boa para fazer toda a aderência. Vou pegar o meu pincel de cabo amarelo. Aqui eu tô passando em cima de um acetato, tá? Mas pode ser de um plástico, de um paninho. Ó, espalho bem do centro para as laterais, né? A gente faz o mesmo procedimento da decopagem mesmo, gente. Ó. Passei a cola branca, né? Todas as extremidades nas pontas, no meio. Como aqui tá bastante calor, então eu vou dar uma agilizada aqui para fazer a colagem, ó. E vou estar fazendo a colagem assim, pegando um pouco da parte pintada e um pouco dessa parte aqui suave que eu fiz a mescla com a tinta branca e a dourada, tá bom? Ó. E faço isso, né? Dou uma esticadinha aqui. Venho com o meu plástico. Né? Gosto de colocar o plástico aqui assim, ó. Então envolvo um pouco da garrafa. Vou pegar um paninho, pode ser também um guardanapinho, tá? E você vai fazer isso. Aquele processo que a gente sempre faz, gente, né? Na decopagem, né? Ó, do centro para as laterais. Vai fazendo uma boa pressão para ele grudar bem aqui, ó, tá? Olha só como ficou, tá bom? E aí eu vou fazendo a distribuição das figuras seguindo o mesmo passo a passo.
depois que eu fiz toda, né, a aplicação das figuras na minha garrafa, agora vamos deixar a garrafa mais bonita? Vamos complementar com pintura. As tintas que eu vou utilizar são essas. O verde pistache, verde oliva, amarelo limão e a minha tinta PVA vermelho, vivo. Pode ser vermelho escarlate, tá? E eu também gosto muito de utilizar também para fazer alguns detalhes, gente. A minha tinta metal color na cor dourada solar. Vou utilizar o meu pincel filete número 0. Vou umedecer, eu gosto muito de umedecer, coloquei um pouco de água. Vou começar com a tinta verde oliva, ó. Com esse pincel, você deixa a tinta assim um pouco meio que diluída, gente. Aqui eu estou utilizando água, mas pode ser até gel para matizar, tá? Ó, deixa assim mais diluído um pouquinho. Aí você consegue fazer uns traços mais precisos, ó. Existe no mercado, não sei se talvez exista ainda, um pincel chanfrado, que ele era para um pincel chanfrado garfo. Dá para você fazer essas ramagens de Natal. Se você não tiver, você faz com filete mesmo. Pode até mesmo treinar numa folha de sulfite, tá? E aqui eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou puxando um galho pra cá, outro pra cá. E vou meio que abrindo assim, ó. Meio que deixando ele bem esparçado assim, ó. Como se fosse um leque, né? Agora eu vou fazer para esse outro lado aqui a mesma coisa. Vou descer mais um pouco meu pincel, ó. E ele vai ficar assim, ó. Todo abertinho assim, ó. Tá? Fiz esse daqui. Vou fazer outro daqui também. Tô utilizando só o verde oliva, tá, gente? No momento. Eu vou explicar para vocês como eu vou fazer também com a outra tonalidade de cor mais clara. Como é que tá bastante calor hoje, então a tinta tá secando até que rápido. Então eu venho aqui, ó. Olha só, né? Você vai fazendo aquele galinhos bem esparçados, assim, ó. Vou fazer o outro até aqui na parte de baixo, mas não sobressaindo muito, porque não vai dar pra ver, né? Então eu venho aqui, ó. E vou puxando os galinhos e vou abrindo assim, ó. Ó, tá? Depois que eu fiz isso, eu vou dar só uma limpadinha com o meu pincel. Vou fazer a mesma coisa com o verde pistache. Então eu vou diluir um pouco do verde pistache aqui. Gente, aqui eu estou utilizando tinta acrílica. Pode ser também a PVA, tá? Vou colocar um pouquinho de água para deixar a tinta mais fluida. E aí, ó, aonde eu fiz os galinhos com verde, eu vou fazer outros com o verde pistache, com essa corzinha um pouco mais clara, tá? Ó. Só que aí eu não vou fazer um preenchimento todo, eu só vou querer alguns galinhos que saiam ressaltado aqui, até mesmo para ficar esse tom bonito, ó, do verde, um pouco mais claro e um pouco mais escuro. Aqui também eu vou fazer a mesma coisa. E nesse também, ó. Né? Sempre começando de baixo, né? Com a raiz, onde está feito a sincronia das pinturas, assim. Olha só, gente, como ficou. Fiz todos os galhos aqui. Aí eu vou pegar agora o vermelho.
que é vermelho vivo, PVA, tá, gente? Pode ser o vermelho escarlate, o vermelho fogo. Eu vou utilizar o cabelo do pincel, mas também vocês poderiam utilizar também esse produto aqui. Esse daqui, o pinta bolinha, tá bom? Eu vou utilizar o pincel, porque a maioria, todo mundo, às vezes não tem esse produto, mas pode ser esse produto ou o cabelo do pincel também, vai dar super certo. Vou pegar aqui, ó, a tinta vermelha, vermelho vivo. E aqui, ó, onde eu fiz esses galinhos, né? Eu vou colocar umas bolinhas, né? Aqueles, os frutos, né? Do azevinho. Ó. Aqui também, ó. Olha. Já vai dando aquela cara bem de Natal, bem bonita, né, gente? Ó. Tá? Tenta não colocar muito, gente, mas de uma maneira meio mais sincronizada, como aqui, ó. Pra ficar mais espalhadinho, pra não ficar tudo junto, né? Aí, pra não tirar também a beleza das figuras que eu fiz a colagem, né? Ó. Vai combinar também com esses frutinhos que é da própria decupagem, né? Eu vou colocando assim, ó. Tá? Olha só. Vou colocar também aqui desse lado. Então, igual eu falei pra você, eu vou colocar, eu não exagero muito pra não tirar, né, a beleza aqui da figura, ó. E vou colocando aqui, ó. Pronto. Acho que eu já coloquei tudo, né? Vou esperar secar, ou você também pode acelerar com o secador ou soprador, pra gente vir fazendo os arabescos. Para ficar ainda mais bonito, gente, eu esquecendo de vocês, eu vou pegar um pouco da minha tinta Metal Color, dourado solar, colocar aqui bem pouquinho. E eu gosto de fazer isso, eu pego o filetinho aqui, ó, na pontinha assim do pincel, deixo bem carregado de tinta. E aí aqui, onde eu fiz as bolinhas, eu vou colocar na parte de cima, eu vou colocar esse pontinho dourado, que vai dar um charme bem legalzinho, vai ficar bem ótimo na decopagem. Se você quiser, você pode colocar também com a tinta relevo, tá? Relevo dourado solar, vai ficar super bonito, ó. Bom? Aqui também no miolinho da sua flor, eu posso também colocar umas bolinhas douradas, tá? E vou fazer isso em toda a minha peça. Bora, gente. Agora eu vou fazer com o relevo. Vou utilizar um pincel redondo número 6. Pode ser também o número 4, o número 8, tá? E vou fazer os arabescos, aliás, gente, aqui, ó. Nessa partezinha. Lembra que eu deixei meio que escorridinho? Mas aí você poderia também estar passando a fita crepe deixando reto, tá? Aí aqui... Deixa eu colocar aqui a garrafa. Pra mostrar pra vocês. Ficar melhor, né? Vou colocar desse lado aqui, ó. Tá? Então... já umedeci meu pincel, tirei o excesso de água. Vou pegar com duas tintas. Na minha tinta verde oliva, acrílica, e na tinta metal color dourado solar. Pega aqui um pouco no verde oliva, deixa assim meu gordinho de tinta. E, ó, verde oliva, coloquei aqui. E vou pegar junto com a dourado solar. E vou fazer esse trabalho aqui, gente, esses arabescos aqui. Então, segundo esse escorridinho pra cá, né? Então eu venho, ó. Faço uma vírgula bem alongada para esse lado aqui. Pego mais na tinta, nas duas tintas, faço uma outra vírgula para cá. Vou fazer uma outra vírgula novamente para cá, para fechar esse arabesco. E pego mais um pouco da tinta e faço isso aqui, ó. Tá? Vou repetir o mesmo processo. Desse lado agora para o lado contrário, né? Então, encosto bem o pincel e giro. Sempre recarregando de tinta. Ó, fiz isso. Nessa partezinha que tá aberto aqui, eu vou fechar um arabesco mais assim, ó. Então, venho, faço um arabesco pra cá. E faço outro pra cá, ó. Tá? E vou fazendo isso aqui em volta da minha garrafa inteira.
Agora eu vou fazer uns arabescos aqui na parte de cima, da parte do desenho, né? Essa parte pintada aqui da garrafa. Segundo o mesmo processo, gente. Eu vou fazer aqui nessa partezinha meio arredondada aqui da garrafa, tá? Ó. Faço uma vírgula, verde e o dourado, para destacar aqui em cima, né? Faço outra vírgula aqui fechando. Novamente, agora eu vou fazer para esse lado contrário para cá. Ó. Olha só como ficou. Tá? Aí, feito isso, agora, eu volto com o meu pincel filete, o 0, né? Vou diluir mais um pouco. Vou pegar um pouco do amarelo limão aqui, ó, diluído com a água, tá? Amarelo limão. Vou misturar com verde pistache. Quero uma corzinha bem clarinha. Vou misturar um pouco com o dourado. Se vocês quiserem, pode até utilizar o branco, né? Para realçar. Feito isso, aqui no arabesco que eu fiz, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou puxar uns galhos, uns riscos, né? Ó. Puxei. Agora eu vou cruzar esses riscos aqui assim, tá? Feito isso, agora eu pego novamente o cabinho do pincel, na tinta verde oliva pura, e vou colocando um pouquinho do verde oliva, aonde eu fiz o cruzamento com essa mistura de tinta, com os riscos, né? Ó, tá? Na parte aqui de fora do arabesco, eu vou pegar verde pistache, amarelo limão e dourado, e vou fazer esse acabamento aqui, ó. A parte de cima também a mesma coisa. Olha só. Tá? E vou fazer isso aqui, ó. Só onde sequencia a figura aqui pra cima, né? Pra ficar sem complemento. E essa daqui também. Olha, fiz os arabescos aqui, né? Aí, ó, que eu já tinha colocado nesse miolinho dourado. Eu posso também puxar uns galinhos, ó. Com o filete. Com o dourado aqui, deixando a minha decupagem ainda mais bonita. Seguindo aqui essa flor de Natal, né? A poinsettia, como chamam. Ela é uma flor que ela é sequenciada de folhas. Olha que lindo que fica. Ó. Né? Então já dá uma... Já fica bonitinho aqui pra gente. Ó. Aqui também é a mesma coisa. Essa daqui é a mais clarinha, né? Do papel da guirlanda. Então eu coloco os pontinhos. E aí venho... E faço aqui tipo esses riscos aqui, ó. No meio de cada pétalazinha. Natal é ouro, né, gente? Natal é brilho. Então tem que ter, não pode faltar. Olha só. Aí, pessoal, agora eu vou utilizar esse stencil daqui, olha, deixa eu colocar pra vocês. É um stencil de estrela, de várias estrelas aqui da OPA, olha. A referência dele é o OPA... deixa eu ver. É o OPA 3293, olha só. Tem várias estrelas aqui, ó. Tá? E aí eu vou fazer um acabamento aqui na minha garrafa, utilizando uma delas, tá bom? Então você pode escolher aqui a sequência de estrelas que você quiser. Eu vou escolher essa daqui, né? Essa bem chamamos de estrela pulsante. Então, gente, uma coisa muito importante também. Certifique que todos os acabamentos, principalmente de bolinha, né, que demora um pouco mais para secar, estejam totalmente seco, para que você não possa borrar a sua peça, tá? Aqui eu acelerei a secagem, tô vendo que tá totalmente seco, então eu já posso fazer o meu trabalho com segurança, tá? Eu vou escolher essa estrela aqui. Então, para isso eu vou utilizar o meu pincel Pituá, número 6 da Princesa Castelo, para fazer esse processo aqui, tá? Então eu vou... Meu pincel tá um pouco úmido, eu não quero borrar, então eu vou ter que secar bem, ó. Secar bem ele no paninho, tá? Isso é muito importante, para não borrar. Vou pegar aqui, ó, na tinta dourada, dourado solar, né? Tira seu excesso, bato. Vou posicionar aqui a estrela onde eu quero. E vou bater, gente, ó. Como eu quero que fique bem copiado, para não borrar, então eu vou bater aqui, ó. Tá? Olha só como vai ficar. Linda, né? Muito linda. Então eu vou fazer isso em toda a garrafa, dependendo de como você for fazer.
Se sua peça ainda estiver seca, né, a parte onde você fez a aplicação da pintura, vocês podem esperar secar e vir fazendo, estampando toda essa parte da garrafa. Ah, Alex, eu quero estampar a parte de cima da garrafa. Pode também, seguindo o mesmo passo a passo, tá bom? Gente, outra coisa também, muitas pessoas me perguntam como faço para limpar o stencil. Então o stencil, principalmente com metal cola, tinta acrílica, assim que você utilizou, já coloca dentro de um balde com água, de uma travessa com água e sabão em pó e deixa lá de molho alguns minutos, algumas horas até, sai super fácil. E olha só, pessoal, como ficou agora com as estrelas, olha. Muito lindo, né? Gostaram? Gente, aí agora você vai esperar secar, quando depois que você fizer todo esse trabalho na sua peça, vai esperar secar. E aí, o que você vai fazer? Você vai passar em toda a sua garrafa esse produto aqui, ó. Verniz acrílico brilhante. Todo mundo sabe que isso aqui é um saquinho, né? Porque o verniz, quando ele gruda a tampa, é difícil soltar. Então, você coloca assim um saquinho para vedar melhor e facilitar na hora que ele abrir, né? Passa o verniz acrílico brilhante em toda a sua peça. Eu gosto de passar duas demãos, porque eu gosto muito de brilho, tá? E depois vocês vão fazer. Aqui eu tenho esse acabamento aqui, gente, que ele é como se fosse tipo uma mantinha de strass, né? Só que ele não é brilhante, ele é tipo todo dourado, só que é feito de plástico. Existe também até de manta de metal ou aquela até umas espelhadas, né? Dourada, que vai ficar super bonita. E aí eu vou fazer esse acabamento aqui, ó, depois da peça envernizada. Para fazer a colagem, você pode utilizar cola branca? Pode. Só que a cola branca ela não gruda de imediato. Eu gosto muito de colar esses acabamentos com cola de silicone, tá? Ou você pode estar até utilizando cola instantânea, mas de pouca quantidade para não manchar e escorrer o seu trabalho, tá? Olha só, pessoal, como ficou nossa garrafa. Gostaram da ideia? Que não está envernizada, como eu falei para vocês, mas eu vou deixar ela toda, né, bem finalizada com o verniz. E como eu falei, é uma garrafa decorativa. Alex, posso usar? Você pode, mas aí você vai ter que passar esse produto. E aí eu não aconselho vocês a fazer a colagem desse produto aqui não, tá? Já que é uma garrafa para uso, né? Às vezes vai acabar você colando, aí com a umidade vai acabar largando, descolando. Então não é legal para uso, você deixa só os complementos de pintura na peça. Aí você vai utilizar o verniz geral, que é esse produto aqui, que é da marca da Cofix, mas tem também da Acrylex. Passa 3 demãos desse produto, né? Ele é a base de thinner e água rasa, solvente dele. Espera secar e aí você pode fazer o uso da peça, colocar água na geladeira, servir aos seus convidados. Se você quiser, pode até deixar algumas partes transparentes. Essa daqui é daquelas garrafas verdes, mas tem também garrafa transparente, vai ficar super legal aproveitando essa ideia. Gostaram, gente? Então, se gostou, capricha no like, se inscreve no canal aqui embaixo. Muito obrigado e continua ligadinho no canal, porque a semana de arte com peças de Natal tá só começando. Um abração a todos e tchau!